O texto original, na palavra fraqueza, dá a ideia de alguém que não consegue fazer algo que tem que ser feito. Alguém que não dá conta, que não tem energia física ou emocional para fazer algo que precisa ser feito. Fraqueza, portanto, tem a ver com o caminho que eu sei que eu tenho que andar, mas quando eu tento, me falta força. O caminho que eu sei que eu tenho que seguir, mas quando eu tento, me falta energia. Paulo chama de fraqueza a consequência de estarmos nesse mundo amaldiçoado e de estarmos sempre sendo puxados para trás. Quantas vezes a gente olha para a gente e percebe o que Deus espera de mim é demais para mim. Aliás, o que o outro espera de mim é demais para mim. Aliás, o que eu espero de mim é demais para mim. Isso é assinar a declaração de fraqueza. Mas assinar a declaração de fraqueza é uma coisa boa. Quando você tem uma promessa no texto de que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Escuta isso. Escuta o que eu estou te falando. Eu sei que tem um pressuposto religioso implantado na nossa mente, implantado nas nossas emoções, implantado no inconsciente coletivo. Tem um pressuposto religioso que estabelece que se eu sou de Deus, e se eu sou de Deus sinceramente, porque tem uns que são de Deus, mas não são muito sinceramente. Isso faz parte do pressuposto também. Se eu sou de Deus sinceramente, significa que eu não devia ter fraquezas. Se eu sou de Deus sinceramente, significa que eu devia vencer os impulsos pecaminosos, os desejos pecaminosos, a falta de força física, a falta de força psicológica. Eu devia resolver isso com facilidade. Por quê? Porque eu sou de Deus. Esse pressuposto faz com que a maioria dos crentes, mais hoje, mais amanhã, chegue a uma conclusão inevitável. Eu não devo ser crente de verdade. Porque se eu fosse, eu não estaria sentindo isso. Mas o pressuposto está errado. Por quê? Porque você precisa entender que quando Deus fez o plano, no plano de Deus estava previsto a sua fraqueza. E estava tão prevista a sua fraqueza, que Deus proveu o recurso para te socorrer na sua fraqueza. É isso que Paulo quer dizer, que da mesma forma, de uma forma invisível, de uma forma sobrenatural, de uma forma não perceptível, assim como a esperança que se vê não é esperança, a esperança para ser esperança, ela tem que não ser vista, de forma invisível e de forma sobrenatural, o Espírito Santo provê socorro na sua fraqueza. Deixa eu te contar uma coisa. Deus sabia que você não ia dar conta. Deus não fica decepcionado com você quando Ele olha e percebe que você tem pouca força. Isso me faz lembrar a carta que Jesus mandou para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, na interpretação de que cada igreja é uma dispensação, aliás, que cada igreja é um tempo dentro da dispensação. A igreja de Filadélfia é a igreja dos últimos dias. É a igreja do arrebatamento. Igreja que vai subir para o céu no arrebatamento, que vai estar viva no tempo do arrebatamento. E Jesus manda uma carta para a igreja de Filadélfia. E na carta, Jesus diz para a igreja de Filadélfia: eu sei que você tem pouca força. Quem abriu uma porta enorme para você que ninguém pode fechar fui eu. Não foi você que abriu a porta, fui eu que abri a porta. E eu sei que você tem pouca força. E que você não negou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu adoro ler esse texto. Apocalipse capítulo 3. Se eu não estou enganado, a partir do versículo 8. Mas se não for a partir do versículo 8, está no capítulo 3, procura lá. Eu adoro ler esse texto, porque toda vez que eu escuto Deus falar assim,
eu sei que você tem pouca força. Eu me sinto consolado. Eu sinto que Ele previu a minha fraqueza, que Ele sabia da minha fraqueza, que não, eu não estou enganando Deus, que é o que a maioria dos crentes sentem. Os crentes se sentem uma fraude e ficam com a sensação de, eu estou enganando Deus, porque eu me comprometi de ser a pessoa que não tem fraqueza, mas aí eu me pego na fraqueza. Quando ele escreve a carta para a igreja de Filadélfia, para a igreja do arrebatamento, dizendo, eu sei que você tem pouca força, eu percebo que Deus sabia, e que Deus contava, e que Deus proveu para a minha fraqueza. Sua fraqueza foi prevista. O mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo está no mundo para te sustentar na sua fraqueza. O Espírito Santo está com você para te socorrer naquilo que você erra. Sabe, quando a gente diz que o Espírito Santo faz o que Jesus fazia, faz em nós o que Jesus fazia na vida dos discípulos, uma das coisas que Jesus fazia na vida dos discípulos era ajudá-los nas suas fraquezas. Sabe, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro disse 3 vezes que não conhecia Jesus. Não sei quem é esse cara. Pedro foi para o hall dos traidores. E a única razão porque a gente não odeia Pedro tanto quanto odeia Judas, é porque Pedro não se matou. Se ele tivesse se matado, ele seria outro Judas. Mas faltou pouco para Pedro se matar também. Muito pouco, porque a angústia dele quando traiu Jesus foi tão grande quanto a angústia de Judas quando traiu Jesus. Gente, Jesus era o tipo de indivíduo que ele era tão bonzinho, tão perfeito. Era aquela pessoa irresistível, aquela pessoa que dá vontade de amassar, de tão legal que a pessoa é, de tão fofo. Qualquer pessoa que traz Jesus, trai no impulso da sua dor. E qualquer pessoa que traz Jesus, depois que trai, sente a culpa em pessoa. Pedro se sentiu horrível. Lucas registra que ele chorou amargamente depois que negou Jesus. Porque no fundo, Pedro não queria negar Jesus. Por que Pedro negou Jesus? Por causa da sua fraqueza. Um pouco antes de negar Jesus, Pedro fez uma promessa. Pedro disse, Jesus, eu te amo mais do que todos os outros discípulos. Quando todos eles te abandonarem, eu vou ficar com você. Eu não vou te negar, Jesus. Quando Pedro disse isso, ele estava sendo sincero. Pedro fez uma promessa que ele tinha certeza que ele daria conta de cumprir. Pedro não estava mentindo, não estava sendo falso, não estava sendo hipócrita. Quando Pedro disse, eu vou morrer por você, ele tinha certeza que ia morrer mesmo. Quantas vezes você também fez promessas e não deu conta de cumprir? É dessas fraquezas que Paulo está falando que o Espírito Santo nos ajuda. E Jesus ajudou Pedro na sua fraqueza. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro não queria ver Jesus. E por que Pedro não queria ver Jesus? Porque quando a gente trai alguém que é importante com a gente, que é importante para a gente é tomado por uma sensação de dívida, por uma sensação de decepção, por uma sensação de vergonha, que faz com que a gente não tenha coragem de olhar para a cara da pessoa. A dor de trair alguém dói muito mais do que a dor de ser traído. Pedro estava com essa dor. E para Pedro, Jesus era a página virada. Para Pedro, Jesus era alguém com quem ele não ia lidar mais. Para Pedro, Jesus era alguém que tinha passado na vida dele. Ele resolveu, não quero mais saber, eu vou cuidar da minha vida. Mas o que Jesus fez? Jesus foi atrás de Pedro. E Jesus sentou com Pedro. E Jesus fez ele botar para fora a dor dele. Pedro traiu Jesus ao redor de uma fogueira. Sabe o que Jesus fez? Fez outra fogueira e chamou Pedro. Senta aqui, Pedro, ao redor da fogueira. Bem intencionado. Eu ia falar mal intencionado, mas Jesus nunca faz nada mal intencionado. Foi bem intencionado. Chamou Pedro para sentar. Senta aqui perto da fogueira. O que Jesus queria fazer? Fazer Pedro lembrar da traição, para ele resolver a traição que ele fez na fraqueza. Jesus alfinetou a dor de Pedro. Ô Pedro,
deixa eu te perguntar uma coisa. Você me ama mais do que esses outros? Por que Jesus estava perguntando? Porque antes de trair, ele disse: eu amo mais do que todos os outros. E quando todos te abandonarem, eu não abandonarei, eu morrerei com você, Jesus. E aí Jesus pergunta: Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você me ama mais do que esses outros? Amo, Senhor. Ô Pedro, deixa eu te perguntar, desculpa, pela segunda vez. Você me ama mais do que esses outros? Amo, Senhor. Ô Pedro, deixa eu te perguntar pela terceira vez. Quantas vezes Pedro negou? Jesus estava alfinetando, fazendo a dor dele sair. Por quê? Porque Jesus estava ajudando Pedro na sua fraqueza. Quando Jesus fala pela terceira vez, o apóstolo João nos conta que Pedro se emocionou profundamente. João não queria dar muita moral para Pedro. Então ele só diz: o Pedro se emocionou profundamente. Mas conhecendo Pedro, dá para deduzir que quando João diz se emocionou profundamente, significa que Pedro explodiu e começou a chorar e botar sua dor para fora, sua mágoa de ter negado Jesus, de ter dito 3 vezes que não conhecia seu mestre, de ter fugido na hora que ele queria mesmo era morrer por Jesus. Por que Pedro não morreu por Jesus? Porque não o amava? Não, porque ele foi um fraco, porque Pedro tinha fraqueza. E aí, depois que Pedro chora, que bota a sua dor para fora, Jesus o tira da beira da fogueira, e Jesus leva Pedro para um canto, e Jesus diz para Pedro assim: Pedro, eu vou te dar uma boa notícia. Você queria morrer por mim, não é? Então, eu vou te contar, Pedro, por que você não morreu por mim? Porque você é jovem. Pedro, quando você é jovem, tem muitos impulsos operando. Tem muitos impulsos psicológicos, muitos impulsos físicos, muitos impulsos hormonais. Pedro, você não deu conta porque você era novo. Mas Pedro, quando você for velho, quando você tiver maturidade, Pedro, você vai dar conta de morrer por mim. Eu estou te fazendo uma promessa. Você vai morrer por mim um dia. O que Jesus está fazendo? Está ajudando Pedro a não só resolver a sua fraqueza, mas está ajudando Pedro a entender a sua fraqueza. Por que você tem tanta fraqueza, Pedro? Porque você é imaturo. Nossas fraquezas são frutos da nossa imaturidade. Gente que amadurece, que anda mais tempo com Deus, que cresce com Deus, que aprende mais da palavra, que recebe mais do Espírito, que tem mais experiência, vai perdendo as fraquezas e deixando as fraquezas para trás. É natural, é normal. Se Deus está na sua vida, naturalmente você vai crescer. E naturalmente você vai vencer as fraquezas. Mas enquanto a fraqueza não vence, Pedro, eu estou aqui. Jesus não tratou a fraqueza de Pedro a ferro e fogo. Você me traiu? Você falou que não me conhece? Agora acabou para você, agora já era. Ele não fez isso. Jesus tratou a fraqueza de Pedro, entendendo, explicando. E Jesus foi a vítima maior da fraqueza de Pedro. Em vez de levar para o lado pessoal, ele ajuda Pedro a entender. Pedro, não é assim não. Precisa ser ferro e fogo não, vamos com leveza, vamos resolver isso. Escuta, você é imaturo, você não deu conta, mas eu sei que você foi sincero, eu sei que você queria mesmo morrer por mim, eu sei que você não deu conta porque tinha fraqueza, mas Pedro, você vai amadurecer, e quando você amadurecer, você vai conseguir. Jesus resolve a fraqueza de Pedro. Sabe o que Jesus falou sobre o Espírito Santo? Jesus falou sobre o Espírito Santo assim: eu vos darei outro Consolador. O Espírito Santo foi enviado para fazer com a gente o que Jesus fazia com os discípulos. E Jesus ajudava os discípulos nas suas fraquezas. Então registra isso. Só tem um jeito de você não ter fraqueza. Ou você não é humano, se você for anjo, do lado da luz, porque os outros estão cheios de fraqueza. Ou você é um anjo do lado da luz, ou você amadureceu muito. Mas isso não é verdade, nem para mim, nem para você. A gente pode até ter amadurecido muito, mas ainda tem fraquezas para vencer.
E escuta o que eu estou te falando. O Espírito Santo está no mundo agora para ajudar você com as suas fraquezas. E você precisa deixar ele trabalhar. Mas além das fraquezas, o texto diz que o Espírito Santo, além de nos ajudar nas nossas fraquezas, ele também nos ajuda naquilo que nós não sabemos com relação ao mundo espiritual. A forma como o português interpretou essa ideia é: nós não sabemos orar como convém. O texto grego dá a visão de nós estamos limitados em nossa oração, porque os nossos 5 sentidos não alcançam o mundo espiritual o suficiente para que a nossa oração funcione do jeito que precisa. O que Paulo está dizendo é que a gente não daria conta de ser crente, porque a gente está muito limitado. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo disse que em parte conhecemos e em parte profetizamos. E a gente não tem a menor ideia de qual é a parte que a gente conhece, qual é a parte que a gente profetizou. Quando a gente libera um mover, nós ficamos completamente confusos, porque a gente não sabe qual é a parte que é nossa e qual é a parte que é da nossa alma, qual é a parte que é do nosso espírito. A gente faz uma confusão terrível. Os nossos sentidos nos bloqueiam, porque muita coisa que está acontecendo no mundo espiritual nós não damos conta de perceber. A gente vive a vida como verdadeiros cegos. Nossa vida espiritual é uma cegueira só. Por exemplo, agora, enquanto nós estamos aqui cultuando ao Senhor, tem muitos anjos entre nós. Eu vou te dar uma segunda chance. Agora, enquanto nós estamos cultuando ao Senhor, tem muitos anjos entre nós. Agora, enquanto nós estamos cultuando ao Senhor, o Senhor Jesus fez uma promessa, eu tenho certeza que Ele está cumprindo hoje. O Senhor Jesus disse que quando 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estarei ali no meio deles. A gente se reuniu hoje, aqui no presencial e aí no online, você está reunido com a gente. E eu sei, você deve estar pensando assim: mas pastor, eu estou sozinho aqui na sala, de pijama. Então, mas você está reunido com a gente. Você está conosco em espírito. Você está conosco em intenção. Você está conosco em adoração. A gente está junto. E Jesus fez uma promessa: quando 2 ou 3 se reunirem, eu estarei no meio deles. Jesus está aqui. Os anjos estão aqui. Não é verdade? Mas eu aposto 10 contra 1, que se 1 ou 2 viu o anjo, é muito. A maioria absoluta não viu nada. Aliás, eu preciso te contar. Quando algumas pessoas percebem a intimidade que eu tenho com Deus, o relacionamento que eu tenho com Deus, elas pensam assim: pastor Jucimar deve ver anjo todo dia. Eu preciso te contar. Eu nunca vi um anjo em toda a minha vida. Nunca vi. Eu não tenho esse dom. As pessoas que veem anjos são pessoas que têm uma unção específica, um dom específico, e aí eles veem dentro do mundo espiritual. Paulo chama esses dons que vê anjos de palavra, não, de dom de discernir os espíritos. É a capacidade sobrenatural, está entre os 3 dons de revelação, é a capacidade sobrenatural de perceber o que está acontecendo no mundo espiritual. Dom de discernir os espíritos. Eu não tenho isso, gente. Desculpa te decepcionar. Mas eu tenho outra coisa. Eu tenho o Espírito Santo que atua nos meus sentidos, que intervém, me dando força, me dando graça para exercer fé naquilo que eu não consigo ver. Minha oração é uma oração viva. Quando eu oro como quem está vendo. Eu não estou vendo nada, mas o Espírito torna isso real para mim. Nesse capítulo, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz aos romanos
que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho do Espírito é uma convicção das coisas sobrenaturais plantadas na gente pelo Espírito Santo. A gente não sabe como é que sabe, mas a gente sabe que sabe. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está nesse culto, eu sei que Jesus nos visita essa noite, eu sei que os anjos de Deus nos cercam, guerreando por nós, eu sei disso. Mas meus olhos não veem, meus ouvidos não ouvem, meu paladar não percebe, meu tato não nota, nada em mim vê esse mover sobrenatural. Mas o texto diz, o Espírito sabe que a gente não consegue orar direito. O Espírito sabe que a gente não consegue lidar com o sobrenatural direito. Então Ele nos socorre, Ele nos auxilia. É o Espírito Santo que faz sua oração ter realidade. Assim como é o Espírito Santo que te ajuda nas suas fraquezas, porque você tem fraqueza. Não dá para ser crente sem o Espírito Santo. Por último, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há 1 milhão de formas de se interpretar o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. No meu livro Verdades Fundamentais, tem um capítulo inteiro sobre as línguas estranhas. E naquele capítulo sobre línguas estranhas, eu falo sobre esses gemidos inexprimíveis como uma das línguas estranhas. Essa é uma das formas de se interpretar esse texto que é verdadeiro. Mas tem uma forma de interpretar esse texto que eu quero trabalhar hoje com você, porque eu quero te mostrar a sua carência, a sua necessidade da intervenção do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós. Intercede nesse texto tem o sentido de comparecer diante de alguém que pode fazer uma intervenção no meu lugar. Significa que o Espírito Santo entra diante de Deus e fala a Deus por nós. Significa que o Espírito Santo entra diante de alguém que precisa nos escutar e fala com esse alguém por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Quando o texto diz gemidos inexprimíveis, o sentido é sons que não podem ser expressos em palavra numa língua compreensível. O Espírito Santo fala profundamente no âmago, intercedendo por nós. A maioria das vezes, essa intercessão do Espírito Santo acontece na nossa própria oração. Na maioria das vezes, quem está falando as palavras somos nós. Mas quem está orando é o Espírito Santo na gente. E o Espírito Santo, nessa intercessão dele por nós, ele diz exatamente as palavras que precisam ser ditas. Ele produz exatamente a oração que precisa ser feita para a gente ser socorrido, para a gente ser resolvido. 3 áreas que fazem você precisar do Espírito Santo. Nessas 3 áreas, você percebe claramente, ou o Espírito Santo te socorre, ou você não vai dar conta de ser crente. Mas a parte boa, porque eu sei que quando você se sente uma fraude, isso é horrível. A parte boa é que quando você se sente uma fraude, você se compara com os outros crentes, pensando assim, fulano é crentaço. Fulano não tem essas dificuldades. Deixa eu te contar. De acordo com a palavra de Paulo, nenhum crente dá conta de ser crentaço sem o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que ajuda qualquer crentaço que você conheça, é o mesmo que está à sua disposição para ajudar você também.